Olá, povo católico. Vamos falar aqui dessa bomba aí com que o universo, o mundo católico foi, para variar, atacado com mais uma investida, infelizmente, do Papa contra a missa tradicional. Os modernistas, como sempre, não descansam nunca, não desistem. Vamos fazer uma avaliação geral aqui do documento. Antes de mais nada, um documento que mostra grande desconhecimento da realidade que procura, entre aspas, corrigir ou gerir. Parece que quem o escreveu ignora a natureza das comunidades religiosas tradicionais, numerosas nas vocações e cada vez mais influentes no contexto de um Ocidente onde as vocações estão em colapso e dos seus fiéis. Não só as vocações, como dos próprios fiéis, né? Empenhados acima da média na manutenção e apoio aos vossos sacerdotes. Não são uma realidade eclesial, para usar a nova linguagem, fraca, marginal ou desarmada. Para nada. Portanto, não será fácil aplicá-lo. Esse documento o Papa fez, mas diante desse florescimento do conhecimento da fé católica por parte de grupos cada vez mais numerosos de católicos, fica difícil aplicá-lo. E isso, ademais, nos revela a segunda característica do documento. Sua, poderíamos dizer, talvez até uma ingenuidade cega. Parece que o Papa Francisco acredita que com suas medidas draconianas, ainda mais duras que as do motu próprio Quaternabinquianos de 1984, que foi a primeira autorização, entre aspas, oficial, muito limitada da missa tradicional. Ele acha que será capaz de desmantelar um movimento que agora é muito maior do que antes. E essa arrogância, que seria risível se essas circunstâncias trágicas não fossem mediadas, é revelada na carta do Papa que acompanha o motu próprio. Aí se diz que é dever principal dos bispos prover para o bem daqueles que estão enraizados na forma anterior de celebração e precisam de tempo para voltar ao rito romano promulgado pelos santos Paulo VI e João Paulo II. Ou seja, considera possível que os bispos, que em 2021 gozam, como sabemos, dos seus mais níveis baixos de prestígios e poder da história, possam fazer uma lavagem cerebral e persuadir, manipular ou convencer os fiéis enraizados no rito tradicional com um profundo empenho e convicção de assistir exclusivamente à missa nova. Francisco acha que ele está sendo misericordioso, né? Na cabeça dele, daí vem uma ingenuidade até cega, né? Na cabeça dele, ele acha que ele restringe ainda mais a missa tradicional, alegando que aquele grupo que está enraizado na tradição tenha um tempo, né? Tenha um fôlego para se preparar para assistir exclusivamente à missa nova de Paulo VI. Ele acredita que poderá fazer o que Paulo VI não poderia fazer com uma estrutura eclesiástica muito mais poderosa e depois uma oposição aparentemente minúscula. Ou seja, na época do concílio, Paulo VI tinha muito mais apoio eclesiástico do que Francisco. E a oposição que Paulo VI tinha quando fez a missa nova era minúscula. O objetivo de extinguir a missa tradicional é uma cegueira tão grande, tão distante da mínima prudência humana que parece certamente algo preternatural. Por fim, o documento revela um caráter anticatólico bastante significativo em sua tese de que a missa tradicional é incompatível com a lex orandi da Igreja atual. Vamos refletir sobre esse ponto. Significa que a liturgia celebrada pelo Padre Pio de Pietrelcina
Santo Antônio de Pádua, o Curadares e os grandes santos da Igreja, e que nada mais é do que o rito de São Gregório Magno, de origens que remonta aos apóstolos. Ou seja, Francisco quer dizer que essa missa não é mais compatível com a Igreja atual. Isso pode ter consequências quase graves de confissão involuntária. Talvez a igreja que o Papa Francisco promove seja uma igreja radicalmente da igreja de sempre. Não é eu que estou dizendo, né? É o que o documento transparece. Portanto, em resumo, a leitura de Traditionis Custodes nos leva às seguintes conclusões. Revelam ignorância, uma cegueira preternatural e um espírito anticatólico. Uma dureza particular. Quando se trata de documentos emitidos por Francisco, a agressividade não surpreende. Talvez ele tenha sido o Papa que mais insultou amigos e inimigos em toda a história do pontificado romano. Alguém até compilou, certa feita, um pequeno livro de insultos dele. Quase nunca fala de princípios a defender ou a combater, mas permanece sempre em vagas alusões pessoais que remetem a elementos contingentes, como até então indefinida rigidez ou a fofoca, etc. Termos genéricos assim que a gente se pergunta o que é que ele quer dizer com isso, que afetam mais elementos dolorosos da sua história pessoal do que as necessidades doutrinais e pastorais da Igreja. Além disso, se há alguma surpresa, é que não teve um tom mais denegridor. Em rumores anteriores dizia-se que a carta que acompanhava o motu próprio era ainda mais agressiva e que somente graças ao cardeal Ladaria seu tom visceral desencadeado pôde ter sido reduzido. Quanto à dureza de suas medidas explicitamente focadas na extinção da prática da missa tradicional e na, entre aspas, reeducação dos fiéis e dos padres que a cultivam, além de seu caráter, creio eu, impraticável, como já foi dito acima. Assim eles são revelados de um caminho falso que já não sabe como guardar o mínimo de prudência ou decoro diante do objeto de seu ódio sensível. O vai e vem com o Concílio Vaticano II. Tanto o motu próprio como a carta que o acompanha sustentam que essas medidas se devem ao desejo de preservar a unidade da Igreja, veja só, porque, como diz Francisco, o uso instrumental do Missale Romano de 1962 é cada vez mais caracterizado por um crescimento da rejeição, não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II. Assim sendo, sustentar que não há espaço na Igreja para um rito tradicional e venerável e seus devotos, católicos que professam o ensinamento católico, é unir. É como dizer que unir é o mesmo que desunir ou destruir. Essa manipulação da linguagem é característica dos totalitarismos. Uma coisa quer dizer outra e a outra quer dizer uma coisa. Por outro lado, a Igreja, como entidade ao serviço do Logos, não condena mentalidades ou ambientes difusos, muito menos executa castigos coletivos. Isso seria irracional. Se suponhamos criticar o Concílio Vaticano II, seja ele qual for, é uma heresia ou um erro definitivo, uma vez que os malfeitores ou heresiarcas são identificados individualmente e processados na Congregação para a Doutrina da Fé após um estudo e debate de seus textos e declarações controversas. Foi assim que a Igreja sempre agiu. Mas uma punição coletiva contra uma alegada ofensiva difusa carece de muita lógica. Portanto, mais parece um pretexto para enganar os incautos. No ato de, entre aspas, misericórdia, sem precedentes, fecha aspas, além do mais, além da pesquisa ambígua e tendenciosa enviada aos bispos, não houve nenhuma tentativa por parte de Francisco de se encontrar com os superiores das congregações que celebram a missa tradicional, ou os líderes do leigo,
a ela ligados, até a Federação Internacional Unavote, para chamá-los à ordem, caso houvesse alguma falta definível, ou pelo menos conhecidas, de aproximar-se ou acompanhar com ternura e misericórdia, que ele tanto diz, que são os mantras do Papa Francisco. Ele simplesmente procedeu guilhotinando-os rapidamente, sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo assim de chamada pastoral, sem uma conversa misericordiosa, como ele sempre diz. Simplesmente já foi decretando a guilhotina para os fiéis da missa de sempre. Finalmente, diz o Papa Francisco, explicando os motivos de Bento XVI para dar o Summorum Pontífico, que, entre aspas, ele diz: a razão de sua decisão foi a convicção de que tal medida não lançaria dúvida sobre uma das decisões essenciais do Concílio Vaticano II, minando assim sua autoridade. O motu próprio reconheceu plenamente que o missal promulgado por Paulo VI é a expressão ordinária da lex orandi da Igreja Católica de rito latino. Ou seja, se a gente voltar aqui, o Summorum Pontífico de Bento XVI, ele está querendo dizer que Bento XVI ele não previu que isso ia causar uma desunião na igreja. Por isso ele concedeu o motu próprio, Summorum Pontífico, que na verdade ele autorizou não, ele apenas lembrou que a missa tradicional nunca foi abrogada e é direito de todo grupo de fiéis assistir, desde que tenha logicamente um padre que a celebre. O que Francisco quer dizer é que Bento XVI ele não previu que ia causar tanta uma dissolução ali na igreja. Agora o motu próprio dele sim reconheceu a alteração feita por Paulo VI e ainda diz que essa é a expressão ordinária da lex orandi da Igreja Católica de rito latino, ou seja, a missa de sempre não é a missa de sempre. A missa lá que São Pio V codificou na bula Coprimor Tempore e até lança anátema para quem altere a Santa Missa, esse tem que ser passado uma borracha e apagado. Agora, a missa nova de Paulo VI, composta até por pastores protestantes e com envolvimento até com maçons, essa é a lex orandi para Francisco, essa é a lex orandi da igreja. Em primeiro lugar, outra coisa que deve se observar, a reforma litúrgica não foi uma decisão essencial do Concílio Vaticano II. Além disso, a missa que os padres conciliares do Concílio Vaticano II celebravam era a missa tradicional. E se alguém revisar a Constituição para a liturgia do Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilio, encontraremos essas disposições. Não sei se é no parágrafo 36, que diz: o uso da língua latina será conservado nos ritos latinos, exceto para a lei particular. E no parágrafo 116 diz ainda mais: a Igreja reconhece o canto gregoriano como o da liturgia romana. Sendo todas as coisas iguais, portanto, deve ser colocado em primeiro lugar nas ações litúrgicas. É claro então que o Vetus Ordos estaria mais próximo dos textos do Concílio Vaticano II do que da liturgia reformada de 1970. Mas parece que para Francisco e muitos outros o concílio é uma palavra talismã, ou conceito vazio que pode ser preenchido com qualquer conteúdo conforme apropriado aos interesses do poder. É aquele velho jogo semântico, né? Você usa a palavra não no conceito, não no que ela quer dizer, mas você esvazia o significado da palavra e dá um outro. É uma espécie de manipulação do sentido da palavra. Que a missa nova de Paulo VI não foi a missa
decidida no Concílio Vaticano II, como Francisco falou erroneamente. O que pode vir? É difícil prever o que virá, mas imagina um cenário mais ou menos onde os bispos hostis à missa tradicional usarão esse documento para tentar desmantelar a missa tradicional ou impedir o seu florescimento. Isso será particularmente intenso em locais mais, talvez como a América Latina, não sei. No resto do mundo, alguns bispos hostis podem querer vencer o problema suprimindo apostolados arraigados com muitos paroquianos comprometidos, né? Destruir esses apostolados nesses grupos feitos. No atual estado de desmoralização geral do episcopado, não sei se eles podem suportar a pressão de uma situação de campos em suas dioceses. Bispos prudentes, mesmo entre os progressistas, tentarão não agitar a colmeia com apostolados já estabelecidos, por uma questão de prudência. E se as coisas continuarem se complicando, o próprio Francisco se desdiga previamente, como fez com Dom Juan Carlos Cruz sobre o assunto das bênçãos dos homossexuais, e culpará os curiais, mas sem retirar o documento, claro. Além de esconder a mão, como costuma fazer, a pedra já foi lançada. O que mais se teme são as possíveis visitas e intervenções às tradicionais congregações, outrora protegidas pela Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades, cujo prefeito é o cardeal Braz de Avis. Outro elemento que chama a atenção é que entrou em vigor muito rapidamente, sem um prazo razoável entre a notificação e a execução. Há 2 meses, mais de 100 padres desafiaram abertamente a Santa Sé, que emitiu um documento sobre o assunto abençoando casais homossexuais. Esses padres têm nome e sobrenome. Seus atos foram públicos e notórios, explicitamente contrários tanto ao documento da Congregação para a Doutrina da Fé, quanto ao perene magistério da Igreja e da razão justa. Houve alguma sanção contra eles? Nenhuma. Por outro lado, no caso da missa tradicional, as medidas são expeditas, rápidas e sem diálogo prévio. Algo semelhante pode ser dito do herético caminho sinodal dos bispos alemães. Bento XVI descreveu o desejo dos fiéis pela missa tradicional como uma aspiração legítima, no Summorum Pontífico que ele escreveu. Mas gostaria de destacar uma afirmação da carta deste pontífice que acompanhou o motu próprio. Abre aspas, palavras de Bento XVI. Na história da liturgia há crescimento e progresso, mas não ruptura. O que era sagrado para gerações anteriores também permanece sagrado e grande para nós e não pode ser inesperadamente totalmente proibido ou mesmo considerado prejudicial. Fecha aspas. Como pode Francisco refutar esse parágrafo? É impossível. O único recurso à arbitrariedade e à violência permanece. Além disso, apesar das tentativas risíveis de interpretar de forma distorcida a intenção dos pontífices que liberalizaram a celebração da missa tradicional, nada nos Traditionis Custodes ou na carta que o acompanha sugere uma tentativa de argumentar ou justificar com justiça as novas medidas. O motu próprio tem o cuidado de não dizer que anula a missa tradicional, porque não pode fazê-lo, lógico. Ele simplesmente invade o caminho para atrapalhar sua celebração de todas as maneiras imagináveis. É necessário que os padres e fiéis tradicionais continuem a fazer o que têm feito até agora. É preciso lembrar que a resistência em questões de extrema gravidade, em que a fé está em risco, é uma opção legítima e por vezes obrigatória. E quem obedece a um desobediente, desobedece também. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima.